Senhoras e senhores, estamos aqui em mais um episódio do Prop Talks, mas dentro do programa Além do Tijolo. E se você ainda não assistiu o primeiro episódio deste programa aqui que nós estamos gravando com o Grupo Palmer, com o Danilo do Grupo Palmer, então você volta lá ou assiste primeiro esse, depois assiste lá o primeiro episódio. Nós acompanhamos os empreendimentos, como eles estão desenvolvendo o mercado imobiliário de Goiânia, como estão inovando e indo além do tijolo. E aqui, nesta mesa, nesse ambiente muito agradável que nós estamos, eu estou novamente com o meu guru do mercado imobiliário, Sir Gustavo Zanotto. E aí, Zanotto, como se sentes num ambiente diferente? Me sinto mal. Começou errado o podcast, me chamar de guru, os únicos adjetivos que eu não admito ter, né? Zanotto, isso sempre a gente vai falar muito aqui, Zanotto, de santuário, de coisa de energia. Os gurus, antigamente, eles eram bem vistos. É um cara de óculos, careca, vestido de preto. Então, quase um monge. Ver, né? Eu sou um monge. Bem-vindo, Zanotto. Muito obrigado, Jota. Brincadeiras à parte aqui, eu acho que é um prazer imenso para nós dois aqui estarmos em Goiânia e estarmos fazendo Além do Tijolo com uma das pessoas que para mim é uma das grandes referências que eu tenho. E eu quando falo para ele, Danilo, você é uma das referências para mim. Um dia eu brinquei, né, com o Danilo dizendo que ele é o incorporador mais tecnológico que eu conheci na vida. Porque é um cara que está atento a tudo que está acontecendo de mais atual no mundo, está atento ao nosso mercado, está projetando as mudanças dentro de uma empresa que ele vai explicar bastante para a gente aqui, de uma empresa que tem poucos anos de mercado, vamos dizer 15 anos, é isso, Danilo? 15 anos. 15 anos e hoje desponta como uma das principais incorporadoras dessa cidade, que é Goiânia, uma cidade que a gente tem um carinho especial de estar aqui. O Jota pediu para eu te encher de elogios. Eu não vou fazer isso porque você não precisa. Já tá bom. Já tá bom. Você é um grande amigo que a gente tem. E eu fico muito feliz de estar aqui fazendo o Além do Tijolo contigo, Danilo. Bem-vindo aqui. Obrigado, é um prazer estar com vocês de novo aí nesse mais novo bate-papo. A gente que fez há um tempo atrás, né, Zanotto? E para mim é sempre um prazer conversar com duas mentes brilhantes como a de vocês. Vamos junto trocar ideia, trocar figurinha, pensar além do tijolo, além do concreto e ver como que a gente pode inovar nesse mercado tão tradicional que é o mercado imobiliário. Maravilha. Só lembrando que o Danilo fez uma gravação do Conversas que Constroem com a gente, foi uma das primeiras conversas que a gente teve na época de pandemia online. Que era online, verdade. E nós sempre falamos, precisamos renovar, e chegou a hora de renovar essa conversa. E mais legal ainda, nós virmos até você para a gente gravar isso. E ontem, né... Por isso que eu falei, quem acompanhou a gente aqui, nós tivemos um primeiro episódio que a gente fez, né, conversando, mostrando bastidores, principalmente entendendo nessa primeira gravação nossa do Além do Tijolo, entendendo como vocês pensam e desenvolvem. Agora essa conversa aqui eu quero trazer muito mais sobre a cabeça do Danilo. Até para quem está nos ouvindo, né, o outro incorporador que está nos ouvindo, né, profissional do mercado imobiliário, que queira se inspirar, mas principalmente tirar insights aqui dessa nossa conversa. Né, como vocês estão, como o Zanotto falou, se destacando aqui no mercado. Então vou começar já para a gente... Aqui assim, Danilo, assim como foi online lá, a gente joga a bola aqui no meio e a gente vai dividindo ela. Primeiro ponto que eu quero ver a tua visão sobre o mercado imobiliário hoje. Mercado super dinâmico, está mudando, várias coisas mudando, mas tu já tens uma trajetória de algum tempo atrás, de alguns anos. O que tu acha que é atemporal, tá? Que não vai mudar no mercado imobiliário, é imutável, ou não é que seja imutável, mas é tradicional ao longo do tempo, e o que as pessoas hoje precisam se atentar para pensar assim, cara, daqui a 3 anos isso não vai ser desse jeito? É bom que eu já começo. Boa pergunta, hein? Já começou me jogando na fogueira logo. Vamos pra cima. A gente só joga a bola difícil, a gente que é do futebol, o Danilo também jogou bola, a gente joga a bola difícil pra quem pode dominar. Exatamente. Então, pra quem sabe, né? Pra quem sabe. Pô, cara, vamos lá, você bem falou, o mercado é um mercado extremamente tradicional, né? Eu acho que a parte que é difícil de se mudar, não tô falando que a gente não vai conseguir ter mudanças, é a parte de construção, é a parte de obra, né? Eu em 2014 eu tive a oportunidade de visitar uma obra em Dubai e eu fiquei impressionado com a tecnologia construtiva que tinha por trás desse empreendimento em 2014, que basicamente eles conseguiam concretar um empreendimento, uma estrutura de um prédio de 100 pavimentos em simplesmente 6 meses. E aí, para dar uma referência, nós fizemos a estrutura de um prédio aqui em Goiânia de 54 em 2 anos. Então, ou seja,
Nós fizemos metade do que eles fizeram com 3 vezes o tempo que eles gastaram para executar. Então, a gente ainda é muito aquém de tecnologia construtiva e isso é difícil de se mudar por carga tributária, uma série de coisas que existe dentro do Brasil. Não estou dizendo que é impossível, mas a gente já começa a ver algumas tecnologias dentro da obra, dentro da construção, né, como a própria argamassa projetada, cada um chama de um jeito, mas aquela argamassa que a máquina mesmo já projeta ela ali no piso. A gente tem o reboco que a máquina mesmo projeta, o reboco não, chapisco, que a máquina projeta e vem uma outra máquina fazendo o reboco ali. Então, isso é um pouco mais difícil de se mexer, né, de se mudar. Mas eu vejo que cada vez mais o mercado tem tido umas inovações, principalmente na parte de se relacionar com o cliente. Tá. Então, na parte de tecnologia voltada para venda, da tecnologia voltada para desenvolvimento de produto, aí sim eu vejo que a gente vai passar por um período de transformação muito grande nos próximos anos, principalmente na relação incorporadora-cliente e incorporadora-corretor. Entendi. Essa ligação Esse entre... tripé. Tá. Porque fica muito... É mais fácil de você observar de fora da empresa, né? O que acontece dentro da empresa para o cliente final não é tão perceptível. Perfeito. Você veio contextualizando a sua ida para Dubai e trazendo, poxa, eu vi lá coisas que aqui é um pouco mais difícil de acontecer. Mas se colocar no lugar do cliente, Danilo, e perceber esse tipo de desenvolvimento de tecnologia no canteiro de obra, ainda para ele é um negócio que está muito distante, porque ele quer enxergar um produto pronto. Sim. Pô, fiz um negócio com a Palme hoje aqui, daqui 5 anos eu vou receber o produto. Ele só está esperando, ele não está vendo tudo que vocês estão desenvolvendo e entregando, digamos assim, de intangível para o cliente. Como fica essa relação hoje, olhar, ser um incorporador que está inovando, que está buscando inovações, mas a inovação de fato que vocês entregam é aquilo que realmente faz sentido para o cliente. Aquilo que para ele não vê, é possível tangibilizar isso de alguma forma? Só antes de responder, quem está no Spotify não vai ter visto, ou talvez no Spotify agora a gente consegue ver o vídeo. O que aconteceu aqui de magnífico aqui agora, enquanto eu falava, é que chegou um café especial preparado pelo Vitor, de grãos selecionados com aroma de... Você não sabe? Vitor! É o mesmo ou não? Vitor! Se for o mesmo que a gente está falando, é um grão que tem aroma de chocolate, de ameixa. Deixa ele explicar, Danilo, segura aí. Calma. Vitor, por favor, entra na gravação. Para quem não conhece, esse é o Vitor. Vitor, pode falar aqui ou perto do meu, perto do Danilo aqui? Só para explicar pra gente o que é esse... Eu vou sair aqui pro Vitor falar. O que é esse café especial aí que acabou de chegar? Pessoal, o café especial ele é um café que ele é selecionado, os grãos são selecionados, a torra dele ela é média, então vocês veem que ele tem uma cor que é mais para um marrom, para um âmbar assim, mais translúcido, e que ele tem aromas de, esse café ele é mais frutado, ele é um arábica mais frutado, então a gente fez um método de preparo aqui, a prensa francesa. Vocês tomarem um pouquinho, aproveitem. Muito Maravilha. bom, obrigado, Vitor. Beleza? Valeu. Cara, eu vou usar essa palavra, translúcido. Olha que bonito, cara. Que é isso. Obrigado, Vitão. Vai, Danilo, responde aí. Você lembra da pergunta? Repete, por favor. Vou resumir para você. O teu exemplo que foi trazido para essa conversa do que você viu em Dubai e o desenvolvimento, a inovação no canteiro de obra. O nosso cliente Brasil aqui, ele não compra isso, ele não enxerga isso, porque ele está esperando a entrega do produto. Para ele, o que faz mais sentido é, daqui 5 anos você é dono de uma unidade habitacional. Mas a Palme, ela tem hoje um processo interno que gera um relacionamento diferente com o cliente e ele percebe isso muito bem, que vocês estão fazendo coisas diferentes. Mas o que acontece no canteiro de obra? Todas essas tecnologias, todas essas inovações no canteiro, o cliente consegue tangibilizar isso? Zanotto, infelizmente não. Assim, a gente... primeiro porque o canteiro de obras, é difícil a gente ficar dando acesso toda hora para o cliente no canteiro, né? Mas você colocou uma palavra no meio da sua fala aí que chama-se processo, que para mim, quando a gente fala de se relacionar com o cliente, eu escuto muitas pessoas falar, relacionamento com o cliente, experiência do cliente, é difícil de se fazer, é caro de se fazer.
Eu discordo, eu acho que não é caro, porque se você tem um processo muito bem definido e entende o que o cliente espera de entrega de valor, você consegue fazer um processo, não vou dizer barato, mas pontual, assertivo, que não necessariamente ele é caro. E quando a gente vai falar de tecnologia na construção, a gente tem um processo onde a gente leva o nosso cliente ao longo de 36 meses, em alguns momentos, para dentro do canteiro. Só que fazer ele perceber tecnologias é mais complicado, né? O exemplo que eu vi em Dubai foi onde existia uma concretagem de uma laje, começa com as concretagens dos pilares, forma de alumínio. A partir do momento que o concreto dá a cura, a forma desforma automaticamente e sobe para o pavimento superior. Então, isso aqui no Brasil, a gente não tem. Hoje é forma de madeirite, né? E por aí vai. Então, a gente trazer essa tecnologia, transportar para o cliente é difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que você colocou uma fala que eu vou discordar em um pedaço dela, que assim, o cliente hoje em dia, ele está muito mais preocupado em como ele se relaciona com a empresa do que propriamente só em comprar o produto hoje, daqui 36 meses receber. E por que eu falo isso? Eu vejo muitos amigos que compram imóveis, não só da Palme, mas de outros incorporadores, que falam assim: Danilo, como é que está a incorporadora fulana de tal? Porque eu comprei meu imóvel, não sei se a obra está andando, não está. Então ele não está preocupado só com a fase final, ele está preocupado com o meio também. E o meio para a gente tratar, eu vejo que é processo, e muitas das vezes a gente consegue embarcar tecnologia que não necessariamente é voltada para o canteiro de obra. Então isso é um pouquinho da minha visão do que eu acredito. Lógico que se a gente tem tecnologia embarcada dentro do canteiro e consegue transportar isso para o cliente, mostrar para ele que hoje a gente faz um processo de jateamento de concreto, que dá celeridade na obra, que a gente tem um Lean Construction, por exemplo, que a gente tem na Palme hoje, que a gente faz todo o piso da laje do prédio e depois a gente vem com as divisórias de parede em drywall com lã de rocha entre as paredes para garantir a acústica. Isso é tecnologia, isso é inovação, porque você garante limpeza na obra, você é mais sustentável. Então, eu acho que isso daí fica mais fácil da gente mostrar para o cliente nessas visitas pontuais. Boa. Né? Esse ponto que você diz, discordar da minha fala, eu quero só trazer aqui, acho muito salutar você discordar dessa minha fala, porque eu trouxe um exemplo do mercado tradicional, Sim. Né? Do desenvolvimento de obra tradicional. Perfeito. E para quem está ouvindo a gente aqui, fica claro que existe uma mudança realmente dentro das empresas incorporadoras. Elas conseguiram hoje entender que a tecnologia é mandatória, né? Muito diferente do que a gente via há 15, 20 anos. Hoje, o incorporador que não trouxe algum tipo de desenvolvimento tecnológico para o seu produto, ele acaba tendo essas dúvidas do cliente. Pô, será que está funcionando? Será que vai entregar? Será que vai conseguir honrar com o que eu comprei ali? Perfeito. Né? Então, eu acho que essa divergência faz todo sentido para o momento de mercado que a gente vive hoje. E assim, eu e o Jota, sempre que nós nos encontramos, todos os dias em São Paulo, infelizmente, a gente sempre está conversando. Não é todos os dias não, tá? A gente está sempre conversando e sempre discutindo, sim. Eu posso servir esse café já, cara? Pode, é tão bacana esse café, que tá tão bonito. Qual que é a próxima barreira a ser derrubada pelo nosso mercado, né? Qual que é o maior desafio que a gente tem hoje, né? Numa visão Palme. Enquanto incorporadora, enquanto incorporadora. Para depois trazer assim, enquanto Danilo, vai? Vamos dividir em dois. Né? Cara, eu acho que a maior barreira a se quebrar hoje é a gente conseguir com que empresas pequenas e médias tenham um formato de venda saudável ao longo da cadeia de 5 anos. Acho que esse é a grande barreira. E por que eu falo isso? Né? A gente discute muito o mercado vendedor, e a barreira para mim hoje existem muitas imobiliárias boas que vendem um lançamento de forma muito assertiva, vai ali, vende 40%, 50% do produto, mas a gente ainda tem mais 40%, 50% para vender ao longo da vida dele de 5 anos. Então, eu acho que o grande desafio é como que a gente consegue, enquanto pequeno e médio incorporador, garantir que não só o ciclo da venda no lançamento, mas o ciclo ao longo de todo o período da cadeia longa do mercado imobiliário, a gente consiga ter eficiência em venda.
é ser mais eficiente. E para mim, ser mais eficiente em venda, de novo, eu volto na questão do relacionamento. Então, para mim, esse é o grande desafio hoje no nosso setor. Esse, para mim, é o Danilo falando, não é a Palme trazendo isso para o mercado. Eu acho que são as duas pontas. Porque eu vejo assim, e vou até além, não só o Danilo e da Palme, mas converso muito com pequenos e médios incorporadores, e eu acho que essa é a grande dor da grande maioria das incorporadoras e empresários do setor, que não tem VGV suficiente para ter uma house própria, mas ao mesmo tempo já tem um volume considerável que precisa olhar para o estoque para ter uma saúde financeira da companhia ao longo do tempo. Boa, aí eu quero puxar um gancho disso, porque uma coisa também que eu tenho percebido que o mercado está começando a fazer mais, e o mercado imobiliário sempre fez pouco isso, e vocês estão fazendo muito bem, vai combinar com a questão da venda, que é fazer um trabalho de branding, um trabalho de marca. Até pouquíssimo tempo atrás, e ainda acontece, o incorporador ele entrega para a imobiliária toda a responsabilidade de venda do seu produto, né? Toda a responsabilidade de performance, e é como se assim, né? Eu vou lá, eu lanço lá, construo, dou um nome, empreendimento, dou um conceito para ele e vocês vendam. O que eu vejo que está acontecendo é o incorporador se preocupar com o trabalho de marca dele, a Palme, e o trabalho de marca, branding, conceituação do empreendimento. Perfeito. E a venda daí vai virar uma consequência dessa parada. Perfeito. Quando eu perguntei para você sobre o que você acha de o que é atemporal do mercado e o que vai mudar, esse é um nome que eu tenho usado muito, essa questão de atemporalidade, eu gosto muito disso, do clássico, né? E daqui a pouco eu vou falar um pouco de moda, inclusive. Mas eu gosto muito. Não vai inventar moda. Não, moda a gente inventa, mas porque eu vejo que o que a gente aprende com empresas longevas, né, e centenárias é como elas inovam mantendo a sua essência, né, mantendo o seu trabalho de marca, basicamente. Perfeito. E eu acho que o mercado imobiliário, que é o maior mercado do mundo, que representa a maior classe de ativos, ele está aprendendo a fazer isso. E não só ele está aprendendo, como as outras marcas de variados segmentos estão olhando para esse mercado pensando que tem um gap aqui que eu posso também me inserir, né, e participar, por isso que a gente tem móvel assinado e tudo mais. Mas trazendo para a venda, desde o início, vocês trabalham essa questão de conceituar o máximo possível o produto e a empresa para que a venda dos parceiros da imobiliária seja uma consequência, porque o empreendimento está tão bem desenhado que eu quero comprá-lo e aí eu vou, né, a imobiliária vai ser esse elo, né, esse tripé, ou vocês começaram a fazer isso agora, ou mais ainda, isso faz diferença, mas não impacta tanto ainda. Como é que tu visualiza essa questão de conceituar, criar bem a marca, bem o empreendimento, e aí a venda ela vem como uma consequência relacional disso? Tá. Bom, se eu falar que a gente sempre fez isso, eu vou estar sendo hipócrita aqui. De fato, a gente não fazia isso bem feito, até porque a gente começou a empresa num segmento econômico. Uhum. Né? A gente, de 2009 a 2014, a gente foi 100% uma empresa voltada para segmento econômico de Minha Casa Minha Vida e loteamento. Então, e quando a gente fala desse mercado, a gente não se preocupa tanto com marca. Uhum. A gente preocupa mais em atrair o consumidor, porque para ele tudo é preço. Sim. Ou ele compra ou ele aluga. Ainda mais nessa época aí, né? Agora tá mudando um pouco. Perfeito. Mas nessa época era parcela. De 2009 a 2014 era parcela. Eu brinco que a pessoa passava na porta de uma agência da Caixa, ela tropeçava, caía dentro, estava com financiamento assinado. Eu lembro. De 2014 para cá, a gente fez a migração da empresa para o segmento de médio alto. 2017 a gente flipou 100%, a gente não tinha mais Minha Casa Minha Vida. E foi quando a gente começou um trabalho de marca, mas ainda muito aquém do que a gente imaginava onde a gente podia chegar. Uhum. Em 2020, a gente fez um segundo rebranding, que ainda assim não era um rebranding para onde a gente está hoje, e a gente veio construindo isso ao longo de fases da empresa. Boa. Porque não adianta eu chegar e querer implantar uma marca que ela é consolidada em um segmento que é o econômico e de repente virar do dia para a noite para o segmento de médio alto. Então é um processo, principalmente porque o nosso negócio é um negócio de cadeia longa. Então, no ano passado, eu falo que a gente conseguiu chegar
na migração de branding que eu gostaria que a gente tivesse chegado. Então, a gente contratou uma agência que para mim é uma das melhores agências do Brasil, do Ciro, a Enredo, e a gente conseguiu traduzir a essência do que o Danilo e o Fernando pensam para a marca. Né? Então, a gente... o mercado de Minha Casa Minha Vida, eu falo que ele é uma grande lição para todos nós. Primeiro, porque ele tem um cunho social muito forte. E segundo, porque aquilo que eu acredito de entrega para o cliente faz muita diferença na vida dele. Então, a gente aprendeu aquilo ali para traduzir para a marca como que a gente pode, né, impulsionar a vida do nosso cliente através do mercado imobiliário. Então, essa foi a campanha de marca que a gente fez. Embalado a isso, a gente traz, inclusive hoje, né, o meeting do nosso próximo lançamento. A gente traz essa conexão da marca Palme com o produto. E aí a gente começa a casar conceito de campanha de produto com conceito de marca. Né? Então a gente gera essa conexão. E aí, falando um pouquinho mais de marca ainda, a gente estava discutindo isso ontem, que é a questão de se ter outras marcas, as famosas collabs associadas aos produtos, né? Que, para mim, esse é o game change de todo o negócio a partir de hoje. Porque... e já está acontecendo, né? Já está acontecendo há um bom tempo, né? Agora está mais forte ainda. Então, quando a gente fala de marca, a gente fala de branding da empresa, branding de um produto e collab. Eu acho que a gente está exatamente nesse ponto de conectar o branding da marca, o branding da Palme, com o branding do produto, e agora a gente está migrando para a fase das collabs. Legal. Seja com os mercadinhos, seja com a academia assinada, seja com uma grife de fora que vai vir. Então, isso passa a entregar valor para o cliente. E vai muito de encontro com aquilo que a gente sempre fala, né? Que o cliente parou de olhar só para o produto. Ele passou a olhar para todas as atribuições que a marca embala e envolve dentro do produto. E aí tem um nomezinho que é o storytelling, né? Que isso para mim cada vez mais está fazendo diferença. Muito bom. Zanotto, tem dois conceitos legais em cima disso daí, dessa tendência das marcas, né, olharem para o mercado e tal. Mas eu gosto de falar que o primeiro deles, né, que hoje as marcas elas querem... Vou trazer duas tendências que vocês estão usando muito bem para quem está nos ouvindo, que basicamente o primeiro hoje a marca, o marketing multissensorial, e o segundo é não vou dizer a criação, mas hoje todo o mundo basicamente está voltado para comunidades. Então o primeiro ponto dessa questão multissensorial é que, como a gente vive um mundo absurdamente dinâmico e absurdamente volátil em várias coisas, por mais que costumes permanecem, as marcas elas perceberam, né, que elas não faz sentido e não conseguem mais ter as suas metas de venda se elas só fizerem uma coisa, que é botar um outdoor ou fazer um anúncio. Por isso que você vê grandes marcas que antigamente nem faziam propaganda, agora fazem propaganda, mas do seu jeito. Eu vou dar um exemplo, né? Quem quer pesquisar, por exemplo, a marca Loro Piana, que é uma marca que até pouquíssimo tempo atrás ninguém conhecia que existia essa marca. Hoje ela está estampada em vários lugares. Ela é uma marca, né, de alta costura, enfim. Ela agora está fazendo várias propagandas porque ela percebeu também que ela precisa ser multissensorial. Mas são as propagandas do seu jeito, né? Então, por isso que as grandes marcas estão entrando no mercado imobiliário e estão querendo assinar projeto, assinar o que der, porque é multissensorial, né? Eu não só vendo alguma coisa, eu estou inserido no que essa pessoa está fazendo. E aí tem um ponto muito legal que eu estava pensando esses dias sobre como o incorporador conseguiria ser multissensorial também. Como fazer isso? Porque a gente está falando de marcas sendo multissensoriais com o mercado imobiliário. Então elas estão vindo para o mercado imobiliário para atingir essa multissensorialidade. Inventei agora. Agora, como o mercado imobiliário pode ser multissensorial? Eu estava me perguntando isso. E ontem eu tive uma resposta disso. Que é vocês, ao fazerem uma central de vendas, né, um novo espaço, fornecerem o café. A experiência Palme sendo expandida. Em vez de trazer um café para fazer, o café é da Palme porque ele vai atender a experiência da Palme naquele ambiente. Então o cliente que compra um imóvel e que vê uma campanha de vocês, quando ele vai sentar no cafezinho da Palme ali, ele vai continuar essa experiência. Isso é ser multissensorial.
né? E aí só completando a questão de comunidade, já para você explicar como é que vocês pensaram nisso, mas a questão de comunidade, que é a outra grande tendência, para mim o centro de tudo é o TikTok, né? Porque a rede social não existe mais. Isso foi inclusive uma VP do TikTok que falou, o TikTok não é uma rede social, ele é uma rede cultural. Rede social era quando a gente se relacionava com os amigos ali para conectar, aí era social. Agora a gente se conecta com conteúdos, com comunidades, com cultura. Por isso que as pessoas cada vez mais estão querendo participar do que a Palm faz, não só lá pegar o empreendimento e agora eu moro. Não, será que o que a Palm pensa combina com a minha cultura? Eu faço parte dessa comunidade? É a conexão. Essa conexão. Por isso que essas são tendências muito grandes. Fui longe demais ou vocês também... Não, mas deixa eu aproveitar, faz muito sentido. Só para complementar, porque, Danilo, para quem está mais de 20 anos dentro de um setor de construção civil e mercado imobiliário, lá atrás as pessoas elas tinham o prazer de dizer eu moro num empreendimento X, da incorporadora X. Ao longo do tempo isso foi se perdendo e as pessoas passaram a dizer assim, eu moro num apartamento que está na rua tal. Hoje, baseado nessa introdução que o Jota trouxe, o cliente final ele está voltando a dizer, eu moro num Palm. Tá? Esse complemento traz para dentro dessa conversa agora aqui. Tá, vamos lá. A questão dos stands de venda, né? Qual foi o nosso insight? Foi até um insight da Cíntia, que é diretora de inovação da empresa, a gente estava falando ontem, que todos os nossos stands, a gente sempre teve uma operação que a gente trazia de fora para servir o cliente Palm. Então, mas o que a gente esperava com essa operação? A gente esperava que essa operação de um café, de um restaurante, trouxesse também o público dele e o público dele, que é um pouco do que você falou, né? Dessa multicanalidade entre marcas das collabs aí. Só que a gente começou a perceber que um café dentro do nosso stand, o público ia pro café, ele não passava pro decorado. Eram raras as pessoas que entravam dentro do café e visitavam o decorado. E quando a gente foi buscar essa exploração de a gente fornecer o café, a gente fornecer a experiência, a gente já vê isso em outros setores. Você entra numa loja, por exemplo, numa Florence, numa loja de armário hoje em dia. Cara, eu até brinco com o Luciano aqui da Florence, quando eu entro na Florence, eu já sinto o cheirinho do pão de queijo e do cappuccino da Florence. Então isso é sensorial. E a gente quis buscar nessa experiência que principalmente as marcas de armário, as grifes de armário têm e trazer para o nosso produto. Então a gente está testando o primeiro modelo agora, né? Vocês viram lá ontem em obra e tudo. Vamos ver se dá certo. Eu acredito que, como a nossa expectativa era que a marca levasse o cliente dela para dentro do nosso stand, e isso aconteceu muito pouco, a gente quer inverter a ótica. Vamos trazer o nosso cliente para viver uma experiência que, além do decorado ali, ele tome um café e fique com aquele cheirinho do pão de queijo e do cappuccino da Florence como sendo da Palm na cabeça dele. Muito bom. Então, fantástico, né? Vamos além do concreto. Vamos pensar o seguinte, inovação é custo? De forma alguma. Inovação é investimento. Inovação é LTV. LTV. Como vocês tratam hoje, então, esse departamento de inovação? Porque se a gente falar departamento de inovação, fica algo muito engessado. Porque falar de inovação é ter mentes abertas, é você poder se conectar com o que há de mais atual. Para a Palm, inovação é um investimento, é um ativo da Palm. Cara, inovação é muito amplo, né? Bastante. Existem... Você até semana passada deu alguns exemplos de inovação que é muito mais um processo em si do que propriamente gastar grana e tudo mais. A gente optou por criar uma diretoria de inovação que embarca basicamente 3 áreas: desenvolvimento de produto, incorporação e CS, Customer Success. E isso tem um motivo, né? Assim, o desenvolvimento de produto é onde tudo nasce, junto com a compra de terreno. Então, o time de produto ele valida a compra de um terreno junto com a gente, não é simplesmente o Danilo acha que esse terreno é bom, o Fernando acha que esse terreno é bom. A diretoria de inovação valida isso junto, pensando no produto. Toda a cadeia da incorporação é quem gere o negócio, então por isso que a incorporação está dentro da inovação, porque ela acompanha todas as fases. E por último, a fase de CS, que é o Customer Success, que é onde
valida os 5 anos para trás pós-entrega. Então, quando a gente fala de inovação, a gente está tentando olhar desde a cadeia da compra do terreno e desenvolvimento do produto, passando pela incorporação, chegando no sucesso do cliente. E quando a gente consegue mapear esse tripé, enxergar inovação nos pontos de contato fica mais fácil, entre aspas, né? Então, exemplo disso, eu desenhei junto com a Cintia uma régua dentro do nosso CRM que embarca todas essas áreas da empresa e aonde o cliente sai de uma área, entra em outra, como que ele faz e como que a gente consegue colocar tecnologia. Vou dar um exemplo disso. Hoje a gente carrega o cliente dentro do CRM desde o momento que ele entrou via Ads, passa por um momento de comercial, entra numa esteira de onboarding ali dentro da empresa, segue todo o ciclo de obra, fazendo esses pontos de contato que o time de experiência carrega, mas a hora que ele chega na fase de assistência técnica, a gente percebeu que a gente não conseguia via CRM trazer a tecnologia que a gente precisava para enxergar o ecossistema Matec, assistência técnica. Então a gente despluga ele do nosso CRM, pluga ele num software de assistência técnica, onde a gente consegue ser mais assertivo, que é um software que o cara, ao invés dele simplesmente ligar ou abrir um chamado dentro da incorporadora, ele consegue já tirar a foto do problema dele, fazer um vídeo, fazer o upload disso dentro da ferramenta e a gente consegue mapear isso daí e depois vir até lições aprendidas lá na frente para a gente retroalimentar o produto. Então, tudo isso dentro de uma cadeia, de uma única diretoria, para mim é inovação. Perfeito. Perfeito demais. Muito bom, porque acho que agora tu conseguiu tangibilizar para quem está nos ouvindo como, não como inovar, né? Porque a inovação ela é muito particular do negócio até também, mas como criar um ambiente para gerar insights de inovação. Que é uma coisa que a gente sempre fala, né? Quem já ouviu a gente em palestra sabe que eu sempre uso a mesma frase, que é inovar é questionar o que já existe. Perfeito. Inovar é questionar o que já existe. Não tem... O cara que criou a prensa francesa aqui, ele questionou o jeito que as pessoas passavam café e viu que tinha um jeito melhor de fazer isso, diferente. Do status quo. Tudo status quo. Então, inovar é questionar o que já existe. Beleza. Eu preciso questionar o meu processo. Aí, primeiro ponto, preciso desenhar um lugar onde a jornada inteira está, porque eu não consigo questionar o que já existe, eu não sei o que já existe, né? Aí, às vezes, até a gente conversa com várias pessoas e até assim, vou dizer que até é natural, porque tu tá imerso no negócio ali. Se tu perguntar assim, tá, mas como é que tu faz isso? Caramba, deixa eu pensar como é que eu faço. Perfeito. Não tá muito desenhado. Tá no automático. Tá no automático. Então, acho que o primeiro ponto é desenhar, então, vocês acharam um ambiente que vocês desenharam essa jornada, então tu sabe como ela acontece, ou como ela deveria acontecer. Sim. Né? E o segundo ponto, tão importante quanto desenhar essa jornada para poder identificar onde questionar ela, é ter repertório. Ter repertório, né? Porque também eu não consigo questionar, vou questionar pro quê, né? E aí é onde tem essa diretoria, né? Essas pessoas junto contigo, com todo o time, acho que é cultural isso, né? Muito mais cultura do que um processo, para olhar para isso e ir questionando, pô, essa assistência técnica aqui, ela tem que sair daqui, aí eu inovo daí, né? Eu questiono, inovo e faço. Eu acho que principalmente para quem está nos ouvindo, aqui tem um modelo de como eu faço como eu fomento a inovação. Porque não tem como a gente dizer, vamos inovar hoje, amanhã, aqui, ali. Ela tem que ter um ambiente para ela acontecer, né? E o café, por exemplo, que a gente falou, é uma inovação. O café é uma inovação. Várias coisas que a gente falou aqui são inovações. O café é uma inovação. Tratar diferente aquele momento da jornada é uma inovação. Questionar o processo. Questionar o processo é uma inovação. E a gente nem está falando aqui de alta tecnologia, a gente nem falou de inteligência artificial, por exemplo, que eu sei que vocês também estão implantando. A gente está falando de melhorias, né? A inovação é uma melhoria, né? Mas uma melhoria contínua, claro, né? Que para falar de inovação, a gente tem que quebrar um mito aqui de que inovação é só produto ou serviço, é só o fim. Eu inovei no final. Pelo que a gente está levando nessa conversa aqui, eu estou entendendo que, para vocês, a inovação ela faz parte de todo momento da toda a cadeia. De toda a cadeia. E quando a gente fala de inovação, a gente tem que trazer duas outras palavras para dentro do que é inovação, que é cultura e diversidade. Então, uma empresa tem uma cultura, tem certas premissas. E é o mais difícil de se implantar. A cultura, né? Pois bem. Então você vem com uma cultura Palm que todas as pessoas que trabalham na Palm, elas precisam respirar essa cultura diariamente.
E elas precisam traduzir isso para o mercado final, para o cliente final. Elas precisam, porque se eu não compro a cultura da Palm, como é que eu vou vender isso com experiências diversas? E por um outro ponto aqui, da diversidade, vocês têm que estar atentos às mudanças comportamentais. Que o teu cliente final ele vem com muitas variáveis difíceis de administrar. Perfeito. Desde a maneira como ele consome, a maneira como são as famílias e a maneira como as pessoas se relacionam no dia a dia e como elas vão então se relacionar com vocês. Então eu tenho aqui diversidade, cultura, embaixo de uma cadeia toda construída sob a palavra inovação. Outra coisa que eu trago aqui para complementar tudo isso é que inovar sem ser sustentável já não faz mais parte hoje de uma empresa. Uhum. Essa empresa precisa ser sustentável. Então, baseado nesse tripé construído aqui, Danilo, cultura, diversidade e sustentabilidade, quando que esses pontos se enquadram dentro do processo de inovação da Palm? E para fechar, o cliente final entende a cultura Palm? Só dando uma parte aqui. Cara, essa analogia que você fez é muito interessante. Eu vou puxar o gancho lá da parte do branding, né? Quando a gente, no final do ano passado, que a gente decidiu de fato, agora está na hora da gente fazer um branding que faz sentido. Cara, o que a gente fez? Nós contratamos a Enredo e o que eu gosto do processo da Enredo é que basicamente a gente olhou para o cliente interno, que para mim é meu primeiro cliente, que é o colaborador. Ninguém se fala, é muito difícil você ver uma incorporadora falar de employee experience, do EX, né? Então, para mim... Muito difícil ver em geral falando disso, né? Então, para mim, o pilar cultura começa aí. Então, cara, como que o meu colaborador me enxerga? Esse é o primeiro ponto. Como que o meu cliente me enxerga? Para aí sim eu conseguir trabalhar diversidade e conseguir trabalhar sustentabilidade. Então, quando a gente olhou para o nosso colaborador, a gente viu que tinha gente que não estava alinhado com a cultura e que tinham coisas que o Danilo e o Fernando não estavam dando conta de implementar em cultura. E cultura é dia a dia. Né? Então, esse foi a primeira virada que a gente começou a ter. Então, cara, vamos... e foi um processo muito leve, que foi assim, gente, tá tudo certo, a nossa cultura é essa. Quem se encaixa, levanta a mão que a gente quer vocês aqui. Quem não se encaixa, você vai encaixar em algum outro lugar. Então foi muito leve esse processo transitório. Você não está errado, só que... Né, pra gente não faz sentido, não está na nossa cultura. É difícil ter esse tipo de conversa, não só conversa, mas é difícil ter esse tipo de ação. Cara, eu brinquei com o meu RH no dia, eu falei assim, na reunião vai ser o seguinte, ou vai dar muito bom, no famoso goianês, ou vai dar bom ou vai dar ruim. Mas eu vou falar que as pessoas que não estiverem adaptadas à nossa cultura, que é essa e essa, pode levantar a mão que está tudo certo. Né? E assim foi feito, durante 6 meses a gente fez um processo transitório e até segunda passada, agora numa reunião nossa, o CEO nosso falou assim, cara, as equipes estão formadas, ou seja, o nosso time está dentro de casa. Agora vamos para uma vez alinhado o pilar de cultura, vamos para o jogo de inovação, vamos para o jogo de diversidade, como que a gente consegue plugar isso? E aí, se a gente tem um time culturalmente engajado, que entende aquilo que é valor para a empresa, ele vai conseguir pegar essa diversidade lá fora e traduzir para o cliente que a gente está do lado dele. Né? Porque até dentro dos nossos colaboradores a gente tem essa diversidade. Eu sou diferente de você, fui de ter uma criação diferente do Jota. Então a gente já vive isso dentro do nosso ecossistema. Cara, e a sustentabilidade, eu vejo que é o maior desafio, né? E desse tripé que você me trouxe, porque a diversidade você se adapta. A cultura, ou você implanta e vive ela todos os dias, ou você não tem cultura. Agora, o lado da sustentabilidade, eu acho que fala-se muito sobre sustentabilidade, mas as pessoas ainda não estão prontas para pagar pela sustentabilidade. Explico. A gente fez um prédio de 54 pavimentos, onde eu tenho estação de tratamento de águas cinzas. Cara, basicamente a gente faz reuso, né, e para utilização da água para bacia sanitária e irrigação. Só que é um sistema que você precisa dar manutenção. Tem um ano que o prédio foi implantado e se você não dá manutenção, o sistema não vai funcionar.
E aconteceu isso recentemente. Tem gente que chega ao ponto de falar assim, não, mas a manutenção é cara. Mas o cara, isso morador, tá? Uhum. O cara não tá com a cabeça de que a manutenção é cara, mas ele tá gerando sustentabilidade, porque ele tá consumindo menos água da rua. Então, esse é um exemplo de que, assim, pra gente, cara, a sustentabilidade é de suma importância, mas ainda é difícil de você implantar isso na cabeça do consumidor final. Fala para um consumidor final que ele vai pagar um pouco mais caro no metro quadrado para ter vaga elétrica em todas as garagens. Alguém vai levantar a mão e vai falar, mas nem de carro elétrico eu gosto. Então a gente precisa, a sustentabilidade é um caminho ainda que eu acho que a gente precisa. É muito bonito no papel e na fala, mas no dia a dia a gente tem umas barreiras ainda para percorrer. Né? Por isso que eu acho que uma das tendências que está acontecendo é que a gente está trocando a palavra sustentabilidade pela palavra naturalidade. Porque a gente está buscando naturalmente, o ser humano está buscando a sua naturalidade. No mundo cada vez mais artificial, onde a gente tem uma inteligência já artificial que é muito melhor artificial do que a gente vai voltar a ser cada vez mais natural. Perfeito. Eu acho que tanto que uma arquitetura mais brutalista, mais orgânica, mais naturalista, ela hoje tem muito mais destaque, né, e é muito mais querida pelos compradores, porque eu acho que essa volta ao natural, né, os elementos naturais estão puxando de novo essa coisa, que é o tema, a agenda que a sustentabilidade não conseguiu talvez impactar tanto, essa coisa mais natural, assim, pô, mas eu tenho tem árvores no meu empreendimento, pô, é caro a manutenção da árvore, não, mas a árvore eu gosto, a árvore eu quero, Perfeito. Eu vou aceitar. Eu tenho visto que talvez o tema naturalidade ele é maior, ele é mais forte do que o sustentabilidade, e o impacto é maior. Eu aceito, né, falar sobre isso e usar isso, né? Então tenho visto isso. E aí quero puxar um gancho aqui pra gente falar um assunto que ele pode ser polêmico ou não, vai depender do que a gente falar. Vai depender do que o Zanotto falar, inclusive. Porra, porque eu, né? Porque sempre o Zanotto é um polêmico aqui, né? Vamos levantar a bola, deixa ele chutar. É isso, né? Ele pode ser, mas a gente talvez não seja. Mas quando a gente fala de cultura do incorporador, tá? Do consultor do incorporador, a gente está falando aqui com o Danilo, Grupo Palme, que desenvolve empreendimentos e pensa a empresa para depois pensar o empreendimento. Né? Então, a cultura da empresa que daí vai criar um conceito de um empreendimento. Tu fez tudo certo. Criou a cultura, trabalhou isso, pegou a equipe, né? Quem não se encaixou na cultura montou o time. Aí o time tem um time de inovação, você desenvolve um empreendimento, não é só um empreendimento, é um conceito no empreendimento. Né? Hoje a gente vai participar do Meet lá do empreendimento que a gente já teve acesso antecipado, que é fantástico, o conceito dele naturalista, muito legal, tudo certo, tá tudo ok. Aí a gente vai para o próximo passo agora dessa jornada, que é vender este conceito. Danilo, Zanotto, e eu também vou dar minha opinião não polêmica, vou dar minha opinião, a gente precisa vender agora tudo que foi criado aqui, que tá tudo certinho. De qual maneira tudo que foi criado de cultura, tu consegue passar para quem tá dentro. Uhum. Só que a gente vai no Meet agora que vai ter 1000 corretores que não estão dentro. Como eles vão entender? Eles precisam, mas como eles vão entender a cultura da Palme, porque isso vai fazer muito sentido, e o conceito do empreendimento, para que lá na ponta o cliente final consiga entender esse negócio e comprar e achar legal e falar, meu, fantástico que eu comprei. E aí ele vai entrar no teu CRM ele vai continuar no teu CRM lá para ser nutrido pela cultura de novo da Palme. Tem um gap aqui, nesse meio tem um gap que precisa ser um baita de um gap, né? Como a gente resolve essa parada? Porque eu vou dar de novo exemplo, né, das grandes marcas centenárias e tal. Quando você vai olhar para uma grife que tem 150 anos, uma casa de moda, a cultura é tão forte nos caras que qualquer coisa que os caras fazem, tu sabe o que é. Uhum. Né? Tem um elemento que sabe. Só que os vendedores das lojas são deles. O vendedor da loja é da marca, treinado pela marca. Mais do que isso, é tão forte o conceito da marca que se eu for uma outra loja multimarcas que vende esta marca, eu já fui em algumas lojas que o vendedor basicamente muda a personalidade dele dependendo da marca que ele está vendendo. Porque é tão forte a cultura. O Mercado Livre ainda não tem tanto isso.
Mas como fazer isso? Joguei a bola. Quem pergunta é que tu fica o último a falar, então deixa todo mundo se virar e depois... Eu vou falar assim, é aquela pergunta, né? Who wants to be a billionaire, né? É a pergunta de $1 milhão. Cara, mas basicamente eu vejo que assim, existe uma lacuna muito grande entre a cultura de uma incorporadora e a cultura de uma imobiliária, né? Pelo modelo tradicional que a gente vive hoje de 95%, 99% das imobiliárias no Brasil. Tá. Então, por quê? Porque a imobiliária hoje ela vende todos os produtos. Então, ela não é fiel à marca A, B, C ou D. Ela é fiel ao bolso do corretor, que no final do dia está tudo certo, é o modelo de negócio dela, mas que eu acredito que para o longo prazo isso tende a se perder. Tá. Aí, por quê? Né? Quando a gente fala de relação de consumo, cada vez mais as pessoas querem se sentir parte, se relacionar. E aí eu volto lá em 2007, 2008, que a gente falou sobre isso ontem, que a venda era transacional, hoje a venda tem que ser relacional. Então o cliente hoje ele entra no plantão conhecendo mais do produto do que o próprio corretor que está ali no plantão. Tá. E aí o desafio da gente transportar essa cultura para dentro do salão, para mim ela pode ser quebrada de duas formas. Uma é através de uma equipe própria, mas a gente sabe que hoje são pouquíssimas empresas que fazem resultado de venda só com equipe própria. E segundo, através da formação de comunidades, que você falou aqui no começo. Então, como que eu pego um corretor que é terceiro, engajo ele com a minha marca, com a minha cultura, para poder vender um produto meu? Comunidade. E aí é por isso que a gente criou o Palm Experience. Porque, cara, eu quero trazer para dentro da comunidade Palm aqueles corretores que eu tenho conexão. Assim como os meus colaboradores que eu tenho conexão. Daqui a pouco a gente vai... Hoje, a comunidade é quem vende. Daqui a pouco eu vou levantar a mão e vou falar assim, cara, quem aqui está alinhado com a nossa cultura e faz sentido continuar nessa comunidade vendendo com a gente? Se continuar, cara, você vai andar de kart comigo, você vai jogar um paintball, você vai ter um almoço uma vez por trimestre. Então, acho que é por aí que a gente vai conseguir, a gente enquanto incorporador, conseguir... E contínuo, né, isso daí, né? Mas é difícil pra caceta. Acho que talvez, desculpa antes de falar, o Zano falou de alguns desafios, né? Endereçou eles, e aí tu até falou, mas este desafio é isso. Mas talvez esse seja um dos maiores desafios do incorporador, né? É o maior, né? Não é construir, desafio. Não é lançar, né? Então, e aí o ponto que fica, que já foi debatido muito e discutido muito, é o quanto é importante a intermediação. A existência do intermediador no negócio, né? Porque, sendo bem claro, se eu desenvolvo um produto, que é o que vai ao mercado, e esse produto tem todo o meu conceito, tem toda a minha cultura, tem toda a minha maneira de enxergar este produto, se a pessoa que vai fazer a intermediação, ela não comprar a minha ideia e não souber traduzir de verdade para o cliente final tudo isso que foi montado aqui no começo, ela acaba mais estragando a transação do que realizar. Perfeito. Né? Porque o teu cliente aqui final, Danilo, ele é um cara que já se atualizou, é um cara que já comprou muita informação, comprou e consumiu muita informação, é um cara que hoje se relaciona com diversas marcas que entregam cada vez mais valor para esse cara. E ele quer olhar para a Palm e falar assim, pô, se eu me relaciono com marca X, Y, Z e estão me entregando valor dessa forma, a Palm vai me entregar do mesmo jeito. Então por que eu preciso do intermediador? Perfeito. Mas aí, Danilo, tem um ponto muito delicado. Você tirar o intermediador por completo do teu negócio, você acaba criando atrito com o mercado. O que fazem as grandes marcas, quando o Jota trouxe? É um exemplo que a gente precisa trazer para o imobiliário que ainda não foi feito isso. Eu acho que esse é um trabalho que os incorporadores precisam desenvolver. Quando você compra uma Louis Vuitton, quando você compra um Veuve Clicquot, a maneira como eles embalam a comunicação do produto é que faz o cliente ser, não digo fiel, mas ser um cara leal, de repente, à marca.
Porque uma mulher... Porque ele vai para a comunidade. Aí é onde entra o CS, né? Aí é onde entra o CS. É onde eu vou chegar e você domina muito bem esse tema. Se eu sei embalar por completo o meu produto e entregando valor referente às necessidades do cliente, eu consigo fazer com que ele tenha uma experiência satisfatória comigo no processo e ele jamais vai dizer assim, eu posso comprar, vou pegar o exemplo da Veuve Clicquot aqui, champanhe Veuve Clicquot, eu posso comprar uma Veuve Clicquot, mas também eu posso comprar um outro champanhe, porque nesse momento eu não acesso a Veuve Clicquot. E tá tudo bem. Perfeito. Ele pode comprar a Palme, mas também ele pode comprar de uma outra incorporadora, porque nesse momento, assim, cara, a Palme é ótima, maravilhosa, mas nesse momento eu só consigo acessar essa aqui. E tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Então, acho que essa parte aí que o Jota trouxe da intermediação, ela para mim, ela só se faz valia quando esses caras compram tudo que a Palme desenvolveu. E assim eles conseguem... E aí é onde entra o senso de comunidade. Onde entra o senso de comunidade, você forma opiniões, você forma pessoas que estão olhando exatamente para o que você quer traduzir de negócio para necessidade de cliente, e eles conseguem trazer a melhor relação com o mercado. Perfeito. Cara, eu vejo assim, ó, existe essa lacuna, né? Todo mundo sabe que existe essa lacuna entre conceituar um produto, fazer com que corretores terceiros comprem essa embalagem de produto e transpasse isso para o cliente final. Uhum. Agora, uma coisa que a gente vê também, assim, nós implantamos um processo muito simples que a gente consegue, por mais que essa lacuna exista, a gente consegue, às vezes, vamos dizer assim, corrigir uma dor que veio dessa lacuna, que é o quê? Quando a gente tem um processo de CS, onde o cliente ele entra na incorporadora direto no onboarding por vídeo, eu já consigo mitigar boa parte do nível de insatisfação que ele teve nessa lacuna aqui. Se o corretor não conseguiu transpor para ele aquilo que a gente vende enquanto produto, o nosso time de CS no onboarding consegue mapear isso e a gente traduzir isso ao longo da jornada dele para transformar ele, de repente, num cara que está neutro ou detrator, ao longo da jornada num cara promotor da marca. É o melhor caminho? Não. O ideal era que esse cara não tivesse essa lacuna da venda no meio do caminho. Lógico que tem muita gente que chega alinhado com o que é o conceito, alinhado com o que é a nossa cultura, e aí fica mais fácil, né? Entra num flow. Mas é uma forma que a gente enxergou através do onboarding de fazer isso. E hoje a gente faz onboarding não só do cliente, a gente faz também do corretor. Então, eu até brinco com o meu time, cara, todo mês eu tô lá assinando não sei quantos livros que a gente dá de presente para o corretor pela venda e faz um onboarding dele de vídeo com o nosso time de CS. Então, são alguns processos, alguns mecanismos que a gente vai criando ao longo do caminho para ir quebrando essa lacuna que existe na parte de venda. Né? Diminuindo esse ato, né? Sabe uma coisa que eu percebo nas falas do Danilo, que a gente pouco vê em outros incorporadores, é por isso que eu chamo o Danilo do incorporador mais tecnológico que eu já conheci. Onboard, CS, SDR, são palavras e expressões que vêm do mundo das empresas tech. Das empresas da nova economia, chamada empresa da nova economia. Então a gente falar de empresas que SaaS, né? SaaS, né? Aí SaaS, outra palavrinha. Né? Danilo, pegando esse referencial, olhando para as empresas de tecnologia, cara, você, de verdade, para mim, você é o único cara que eu escuto falar sobre isso que está inerente às empresas de tecnologia. Isso vem de muito estudo, isso vem de muita análise, de um senso de observação que você tem muito apurado. Fala pra gente aqui, por que você trouxe esses conhecimentos de uma outra indústria para dentro de uma incorporadora? Porque se a gente for olhar no final do dia, tijolo, areia e cimento nada mais é do que um empreendimento em pé. Mas o teu métier ali, a tua conversa toda gira em torno desses conhecimentos de empresas de tecnologia. Cara, basicamente assim, em 2019, a minha preocupação era de que o mercado estava começando a mudar, a gente não podia mais simplesmente, e por ser uma marca nova, a gente tinha muitas barreiras, né? Nós tínhamos muitas barreiras, e aí a gente precisava buscar meios de quebrar essas barreiras. E o que eu enxergo, e eu falei isso aqui já, né, é que cada vez mais o mercado imobiliário está deixando de ser produto e passando a ser serviço.
E quando a gente olha para serviço, a gente tem bons cases de serviço, né? Então, em 2019 eu fui buscar em outros mercados aquilo que eu não conseguia enxergar dentro do próprio mercado imobiliário. Então, exemplo disso, né? A esteira, cara, eu até arrepio. Verdade, quem não tá vendo o braço do Danilo tá arrepiado. Mas até, assim, quando a gente pega, por exemplo, o case do Nubank, cara, vocês conhecem o Denis, que foi VP de cliente do Nubank. Cara, o Nubank, a estratégia dele para os atendentes de cliente era que o cara fosse ou estudante ou formado em engenharia e administração. Por quê? Porque esse cara sabe fazer conta. Então, eles tiraram um ponto de fricção que você liga para um Itaú hoje, você fica falando com a musiquinha, os bancos maiores, né? Sim. E daqui a pouco entra um atendente que na maioria das vezes ele não consegue te ajudar a resolver uma conta. E o cara vai lá e coloca um engenheiro, um administrador, para estar no time de cliente e tirar essa fricção. Então, foi mais buscando nisso, entendeu? Cara, se o Nubank faz isso, né? Se a empresa XPTO faz aquilo, por que eu não posso pegar isso e adaptar para o mercado imobiliário? Então, basicamente foi isso que a gente fez. Perfeito. Cara, quebrar essas barreiras, né? Eu me lembro, eu vou trazer um ponto aqui, Danilo. Eu me lembro ali, 2015, 2016, eu tenho um amigo, Leandro Homem, ele é dono de uma imobiliária lá em São Paulo. Ele estava insatisfeito com a força de venda, com a equipe. Ele começou a mudar para pessoas que vinham ele sempre trabalhou com altíssimo padrão. E ele começou a mudar os corretores dele para pessoas que vinham da área de hotelaria e turismo. Essa troca de um corretor que vem de mercado para um formador, ele começou a trazer cada vez mais serviço para dentro da imobiliária. Porque ele pega o cara que está acostumado com hotelaria e turismo, que o cliente de alto padrão gosta do que recebe da hotelaria e do turismo, e ele modificou a operação dele. Hoje ele está mais segmentado e cada vez mais eficiente o processo. Sabe de onde surgiu a nossa ideia dos kits de personalização? Isso é da minha época. Você lembra que os carros antigamente, você chegava na concessionária e falava assim, cara, eu quero vidro elétrico e teto solar. Sim, mas eu não quero direção hidráulica. O cara lá e configurava o carro. Hoje em dia não existe isso mais. Mas a gente começou a pensar assim, por que eu não posso entregar um apartamento com esse cara e ele de repente escolheu o vidro elétrico, o teto solar, a roda 18, e aí foi quando a gente colocou os kits, que são 8 kits hoje, que é o kit ar-condicionado, é o kit mobília, é o kit cortina, enfim, tem 8 kits que o cara pode chegar e escolher, eu quero o meu apartamento com ar-condicionado e split instalado. E quando você dá essa liberdade de escolha, ele não se incomoda em pagar por aquilo. Não, sim. Lógico que não é para todos os públicos e todos os produtos, né? Claro. Você sempre vai ter aquele cara que quer o produto no e cru, vai pular para dentro porque é um sonho, mas daqui a pouco ele vai fazer por conta própria. Mas existe um mercado aí, né? E a gente só enxergou isso quando a gente foi olhar para o setor automotivo, por exemplo. Sim. Claro. Essa visão de olhar para outros mercados cara, isso é muito legal para o mercado imobiliário, porque para todos os mercados, mas o mercado imobiliário, eu também acho legal deixar isso claro também, porque às vezes a gente fala que o mercado não inova, demora para inovar e tudo mais, e tem vários gaps no mercado, mas é porque, diferente de outros mercados, o mercado imobiliário ele é uma transação rara, né? As pessoas compram um imóvel uma vez, 2 vezes na vida, né? 3, 4 no máximo. Mas indicam, né? Faz uma transação, mas é uma transação marcante. E aí até pegar um parênteses que eu estava pensando agora, enquanto eu estava falando da questão das marcas também, as marcas elas querem ter a exposição das pessoas, né, multissensorial e tal, porque a pessoa compra uma bolsa mais de uma vez, né? Na real, o mercado imobiliário, a exposição de uma marca da incorporadora é todos os dias. É como se o cliente todos os dias estivesse comprando dessa incorporadora, porque todos os dias ele dorme lá. Então, todos os dias ele está exposto a essa marca. Mas o mercado tem essa transação rara, né? E isso faz com que o nosso mercado, de alguma forma, ele inove um pouco menos, mas é por causa desse timing, né? A mesma pessoa não todo dia acorda e compra um imóvel, né? Posso te dar um exemplo do que eu acredito? Eu concordo. A grande maioria compra imóvel 1 ou 2 vezes na vida. Mas, cara, vamos pensar em LTV. Sim. Porque o LTV, né, o lifetime value lá, a recorrência, isso está muito ligado às empresas de e-commerce, né? Varejo e tudo mais. Por que o meu LTV no mercado imobiliário não pode ser medido não só através da recompra do cliente, como da indicação? Exatamente.
Entendeu? Perfeito. Então, assim, isso são coisas que faz sentido a gente olhar. Cara, como que o e-commerce faz um LTV? Por que eu não posso? O Jota comprou comigo hoje. O Jota não tem perfil para comprar outro imóvel na vida. Ele comprou o imóvel da vida dele. Mas se eu me relaciono bem com o Jota, o CAC dele vai virar LTV porque ele vai me indicar o Zanotto. E o mercado imobiliário, eu nunca vi o pessoal olhando isso. Quando eu entro numa discussão de mercado imobiliário, o cara vira para mim e fala assim, mas o mercado imobiliário não tem LTV. Mas por quê? Porque ele não questiona o processo e o status quo. Porque na cabeça dele, LTV é se o Jota comprar 2. Mas por que o Jota não pode indicar o Zanotto e o LTV está combinado aqui na indicação? E o LTV também, Danilo, no meu ponto de entendimento, o LTV também pode te ajudar em melhoria contínua. Total. Porque o Jota pode não comprar e pode não indicar, mas ele pode virar para a Palme e falar, Palme, num próximo empreendimento teu, por que você não coloca tal coisa dentro do empreendimento? Perfeito. E aí, agregando a isso, além disso, porque às vezes quando a gente fala de LTV no mercado imobiliário, a visão é, pô, mas eu não trabalho com aluguel. Né? Porque o aluguel, teoricamente, é uma maneira mais fácil, talvez a única de medir um LTV, na visão tradicional, né? Mas se a gente não tem tantas transações, né, vou voltar a esse tema, a gente naturalmente vai inovar menos porque eu não tenho tantos exemplos de coisas acontecendo. Naturalmente, né? A gente tem outras formas de fazer isso. Por isso que eu beber de outros mercados é fundamental. Porque se eu bebo, né, no que o Nubank faz, o Nubank todos os dias alguém passa o cartão Nubank alguma coisa. Então, a cabeça das pessoas do Nubank, né, naturalmente, daquela mesa de reunião, ela é aquela mesa que assim, cara, tá acontecendo milhões de transações hoje. Aconteceu esse problema, desse negócio. Então, o case, né, o problema vem muito antes do nosso. Por isso que quando a gente fala muito, eu Zanotto, cara, olha, aí é o repertório da inovação, né? Ter repertório para poder questionar e inovar. Olha o que acontece nas coisas que tu usa. O Nubank, a Amazon, enfim, todos os não só aplicativos, todas as empresas que têm transações diárias ou frequentes vão dar mais insights para a gente porque a gente tem transações mais lentas. Não é desculpa a gente não inovar, mas a gente tem transações mais lentas. Então, isso que tu falou de olhar especificamente para o que está acontecendo é espetacular e principalmente é tu olhar o que tu usa, né? É o que eu sempre falo, não adianta também tu achar o atendimento do Nubank legal e o teu atendimento for uma bosta. Peraí, né? A incoerência do negócio, né? Você tem que vender aquilo que você compra. Exatamente. A gente falou isso ontem até, inclusive, né? Que é um dos pontos que vocês mais, né, olham e na entrega de vocês tem que estar isso muito evidente, né? Então, cara, olha o que tu faz no dia a dia e tira dali os insights para o que tu vai fazer no teu negócio, né? E aí, falando de LTV, falando de mercado imobiliário, a gente saiu como um todo do mercado, de um mercado que fazia 2, 3 tipos de negócios iguais, então compra, venda, aluguel, era isso que o mercado era, para um mercado que hoje ele faz os mesmos negócios, mas de formas diferentes. Eu tenho maneiras de alugar imóvel diferentes hoje, eu tenho maneiras de comprar diferentes também. E eu tenho maneiras de rentabilizar coisas diferentes no mercado também. Aí entra fazer os kits, fazer, né, outras coisas que tem. O mercado está virando cada vez mais um mercado de serviço, mercado imobiliário. Né? Plug and play. Plug and play. Beleza. Quais serviços a gente pode olhar para o mercado hoje e olhar para frente e dizer assim, cara, ali na frente eu acho que vai começar a acontecer isso. Eu tenho algumas teorias na minha cabeça, mas eu quero ouvir de vocês também. Eu lançava, vendia, ia para o próximo. Agora, como eu coloco... Essa economia de serviço tá atacando aonde agora? Você é a pessoa. Cara, eu tenho visto muito o seguinte, principalmente na região que a gente está, que é uma região de agro, eu tenho visto muito a necessidade do serviço financeiro. O agro, ele gira muito dinheiro. E o cara do agro, ele é muito tradicional. Então, ele não quer fazer um financiamento bancário. O que eu mais escuto é, vocês fazem financiamento direto? Tá. Então, assim, lógico que é um outro negócio que tem que ser plugado. Mas serviço financeiro é uma coisa que já tem empresas olhando para isso. Né? Já tem fintechs olhando para isso. Né? A gente tem várias empresas já mapeando para pegar esse cara do agro que quer pagar ali em 6 parcelas pós-entregas semestrais e fazer um crédito para esse cara. Criar um produto para isso. Criar um produto para isso. Então, eu acho que o serviço financeiro é um. Olhando para o cliente, na ótica do cliente.
Olhando na ótica do cliente, mas olhando para a receita do incorporador, eu vejo os kits de personalização. Porque você não quer chegar no seu apartamento e ter que quebrar uma parede para pôr um ar-condicionado. Então, e cada vez mais a margem do mercado imobiliário está apertada. Então, por que eu não posso plugar esse serviço para resolver a sua dor, que é uma coisa que você, enquanto cliente, quer, mas ao mesmo tempo eu me rentabilizo? É a fome com a vontade de comer. Então, eu vejo, acho que os principais pontos são esses dois, sabe? Serviços financeiros, serviços de... que eu facilito o dia a dia do cliente, a entrada dele no apartamento. Armário e ar-condicionado são carro-chefe. Boa. Eu ia te perguntar já quais são o armário que, e ar. Qual é o que mais está no kit, né? É o que mais dá trabalho. E iluminação, que você tem que furar forro de gesso. Muito bom. Pelo que o Danilo acabou de falar, vou dizer só uma frase que você me ouviu falar isso. Eu ia falar ela, inclusive. Quando nós nos conectamos lá atrás, em 2017, 2018, via LinkedIn. Danilo, eu tenho uma frase que eu sempre digo, e sempre vou continuar dizendo, que no futuro, toda e qualquer empresa tem que ser uma empresa de finanças. Ponto. Todo mundo vai ser fintech, né? Todo mundo vai ter que ter um serviço financeiro. Você, Danilo, hoje como incorporador, ao receber um cliente, você já tem que dizer para ele, cara, eu te facilito o crédito. Eu te ajudo numa esteira de compra aqui, te entregando dinheiro. Não dá mais para você retornar, voltar atrás e dizer para o cara, sai daqui, vai pegar no bancão lá o teu crédito. Não, eu tenho que chegar em algum momento, ser a solução financeira desse cara. Então, o Jota lembra provavelmente plugado a um banco, né? Não precisa criar também, não precisa olhar para a gente e falar assim, vou criar um selo banco. Eu posso ter o selo Palme de financiamento imobiliário. Não precisa também sair daqui e falar, não, vou ter que criar um banco, né? Até porque não é tão fácil criar um banco, mas agora é mais fácil porque tem os Bank as a Service, né? Mas é olhar para a matemática por trás da compra de um imóvel, né? Da compra, da alocação, enfim. E aí eu quero também explorar um pouco contigo do que tu pensa aí o Danilo, né? E talvez se isso de alguma forma conecta com a Palme ou com os negócios que vocês têm. Mas o mercado virando cada vez mais um mercado de serviço e ele cada vez mais tendo modelos de negócios diferentes dentro de uma coisa que acontecia antes. Eu falei, a gente tem maneiras diferentes de alugar um imóvel hoje. Né? Eu mesmo, se for pegar os últimos 3 anos da minha vida, eu morei em 3 formas diferentes de alugar imóvel. Que antigamente era só uma que existia. Eu morei no aluguel longo prazo, normal, contratinho em 30 meses. Morei de assinatura, basicamente. Né? Assim, morava um mês, gostava, morava outro, e fui morando de assinatura. E agora moro num modelo multifamily brasileirado americano. 3 modelos completamente diferentes, de contratação, de formato, enfim, de morar. Recentemente, o CEO da MRV até falou numa entrevista que ele acredita que o futuro da moradia é o aluguel, né? As pessoas vão morar, não foi bem isso que ele falou, depois vocês pesquisem, mas enfim, o conceito era esse. Até falando do filho dele, que prefere alugar em vez de comprar, enfim. Como Danilo enxerga a moradia dos próximos anos, esse tanto de mudança que está tendo, aí como eu falei, pode ser o que a Palme enxerga também, que está fazendo, mas como o Danilo enxerga a moradia dos próximos anos? Cara, eu acho que tem alguns caminhos aí, né? Assim, quando a gente fala do aluguel, eu concordo por alguns motivos. Geração que está vindo aí tem aumentado aquele senso de propriedade, mas a gente ainda vê que as pessoas como o Jota preferem alugar do que comprar num determinado momento. Isso, a geração pensa mais dessa forma do que a geração de antigamente. Então, a tendência é deles alugarem mais do que comprarem. Por outro lado, eu vejo que existe também uma tendência, quando você fala dos multifamilies, coisa que a gente já está olhando aqui, o nosso mercado ele é muito sazonal. Então, quando taxa de juro está alta, esse cara está alugando. Quando taxa de juro está baixa, esse cara está comprando. E o mercado de multifamily ele vai flutuando ao contrário do mercado da incorporação. Porque se o cara está alugando, o multifamily está ganhando dinheiro. Se o cara está comprando, teoricamente o multifamily está perdendo receita. Então, é complementar, de certa forma. Eu vejo assim, ó, a incorporação ela é isso aqui e o multifamily é o inverso. Então, um encaixa no outro. Né? Então, você faz esse encaixe.
E aí, quem tem condição de olhar para a incorporação e vir plugar o multifamily, cara, para mim vai estar conectado com longevidade. Caramba, legal, boa. Sensacional. O que tu achas do morar do futuro? Não, eu vou voltar no passado, vou dar um recorte aí de 14 anos. Lá atrás, 14 anos, eu tinha baseado num estudo, eu trabalhava dentro de uma incorporadora em São Paulo, nós tínhamos um estudo de tempo, de linha de tempo. Quando você tinha, bem o que o Danilo falou, taxa de juros alta ou baixa, você tinha uma adequação do mercado. Então a gente sempre previa o quê? Esses ciclos. De quanto em quanto tempo esses ciclos de taxa vão acontecer e vão interferir no meu negócio. Então a gente sabia, priorizava certos lançamentos entendendo esses ciclos econômicos. Hoje a gente não fala mais de ciclo econômico, hoje a gente fala de ciclos comportamentais, consumo. Né? Então você vê que quando o Danilo diz assim, poxa, esse encaixe do multifamily com a venda de incorporação tradicional, eu não tenho outro momento hoje para dizer, uma outra alternativa para dizer que o incorporador ele vai encontrar novas maneiras de fazer negócio com um produto específico para cada tipo de comportamento de consumo. Aonde, Danilo? Posso falar uma bobagem aqui, espero que não. Você pode trazer essa resposta melhor. Mas será que não está na hora do incorporador começar a pensar em desenvolver produtos para ele fazer dinheiro com um único produto, que não seja uma venda, mas ele trazer para uma torre novas formas de rentabilizar aquilo, que não seja vender o produto? E aí eu falo do multifamily de alguma forma, mas falo da locação e também falo de uma renda passiva que está acontecendo a todo momento ali. Eu acho que faz total sentido. Agregar isso no modelo de negócio? Faz total sentido para fugir da sazonalidade, né? Para fugir dos momentos de ciclo de baixa do mercado tradicional. Agora, é extremamente desafiador, porque quando você fala de, por exemplo, pegar um estoque de um prédio que está sendo entregue hoje e colocar ele num formato de rentabilização de locação, você está deixando um dinheiro na mesa que você deixa de girar um outro ciclo ali na frente. Então, e aí é onde eu acho que entra o serviço financeiro plugado junto para você conseguir mesclar uma incorporação tradicional com multifamily, de repente com o serviço financeiro aqui. É um quebra-cabeça. E de muitas peças, né? Então, é quebrar paradigma mesmo. Eu vejo, Jotinha, que de repente pensaram um empreendimento e condicionar algumas unidades daquele empreendimento para ser renda do incorporador, sabe? Aí esse desafio que a gente está construindo com o Danilo aqui é um negócio que, se outros ouvirem essa conversa como vão pensar, porra, mas peraí, qual que é o caminho que eu devo seguir então? Se o cliente final vai para um lado e a incorporação imobiliária está indo para o outro, como fazer esses caras se encontrarem lá na frente e ter negócio acontecendo de formas diferenciadas? Né? E estão surgindo, como falei, vão surgir vários modelos de negócio para plugar também. Daqui a pouco, a gente tem uns cases, tem startups aí, tipo, tem a Amora, por exemplo, lá compra imóvel para o comprador que não consegue comprar, ele vai alugando, comprando e alugando. Né? Eu tenho uma grande amiga, ela... o case deles, cara. É legal, eu tenho uma amiga que ela está desenvolvendo, a Larissa tá muito envolvida em como construir, que é um case que a Melnick, uma incorporadora lá de Porto Alegre, fez, que eu participei muito dentro disso, que era o aluguel reversível. Tu alugava o imóvel e esse aluguel se tornaria a entrada do imóvel, né? Legal. Quando a gente fala às vezes desses modelos, fica pensando, pô, mas como é que o cara que está vendendo um imóvel vai aceitar alugar? Não, mas o incorporador consegue, de certa forma, pensar melhor nisso porque ele é o originador, né? Então pega daqui a pouco uma parte do estoque que não vendeu, ou até do estoque tu sabe que vai demorar um pouco mais para vender, coloca ele à disposição desse aluguel reversível e aí acontece esse tipo de... O cliente vai alugando, comprando, né? Então é um modelo de negócio que eu acho que modelos como este vão começar a acontecer. Perfeito. E aí vai ser um mix, assim, pô, eu vou lançar meu empreendimento, eu sei que parte, ou ele vai ser vendido todo aqui, ou às vezes o incorporador, não é que não quer, né, mas se ele não vende todo o lançamento, não é ruim também, porque o preço vai aumentando ao longo do tempo, né, então tem esse percentual que é bom eu vender ao longo do tempo também, mas eu vou plugar uma parte aqui nesse outro modelo de negócio, eu deixo 5 unidades ali de estoque para a galera que quer alugar comprando, né? E as coisas vão se encaixando em modelos diferentes de negócio. Aí o que a gente discutiu aqui de força de vendas, da imobiliária entender do corretor, a gente aumenta ainda mais essa, não complexidade, mas
a necessidade de ter especialistas trabalhando no mercado, né? Pessoas que entendam, que dominam cultura, do que fazem, cultura, tudo que a gente falou no início, inovação, né? E aí só um ponto também do que a gente estava falando de investimento, de as pessoas não querem comprar imóvel, querem comprar imóvel. O que eu sempre falo é que eu tenho visto que, primeiro, questão financeira, né? As novas gerações, elas têm menos dinheiro do que as gerações passadas. De renda. Renda não acompanhou a inflação, então as pessoas não conseguem comprar imóvel, não é nem porque querem ou não, enfim, né? Naturalmente vão alugar mais. Uhum. Esse é um ponto. Segundo ponto, a geração mais nova, geração Z, que parece que é a geração rebelde, que não quer ter nada, o contrário, essa geração, ela tá olhando a geração rebelde, que é a minha, que é a Millennial, e tá dizendo assim, caramba, eu não quero ficar igual o meu irmão lá, meu pai que tem 40 anos, não tem imóvel e tá meio ainda na batalha ainda. Uhum. Então essa geração mais nova, de 10 anos de idade, 15 anos de idade, mais agora até que tá entrando no mercado, já entra com o pensamento assim, cara, se eu tiver um imóvel, pelo menos se der problema eu tenho um negócio. Então mesmo que ela não tenha renda, daí é uma outra discussão, ela conscientemente, né, ela quer ter patrimônio. Só que está acontecendo um segundo ponto, um outro fenômeno, que é o descolamento, eu acho que vai acontecer maior ainda, do conceito de morar/investir. Não necessariamente eu que moro de aluguel não seja um investidor imobiliário. A diferença é que eu não moro no meu imóvel. Uhum. Esse descolamento, que ele depende de um pouco mais de um esforço educacional nosso, de mostrar que existe essa possibilidade, eu acho que também ao longo do tempo vai começar a acontecer mais. Eu não preciso morar no meu imóvel, mas eu posso ter imóveis. Sim. Né? É bom que eu tenha imóveis para que outras pessoas morem nos meus imóveis também. Mas eu não preciso morar no meu imóvel. Eu falo muito isso, cara. Falo muito isso. E aí isso parte para mim de um problema de educação financeira do brasileiro. Total. Para mim é isso. É educação financeira e não simplesmente pensar em comprar ou investir em imóvel. Uhum. Cara, se você tem... E tem uma turma aqui em Goiânia fazendo isso muito bem feito, que é o pessoal da Iuno, o Maurício. Uhum. Cara, se você tem uma educação financeira, você consegue, às vezes, com o seu dinheiro aplicado, comprar um imóvel só com o rendimento do dinheiro que está aplicado. Uhum. Às vezes você não precisa ter um imóvel... Você pode ter imóvel próprio alugado e você alugando. E você mora no outro. Então... Porque, Danilo, aí tem o quarto ponto que eu vou puxar desse gancho. Por que talvez seja importante ter esse descolamento? Claro que tudo que a gente fala aqui não é para todo mundo. Né? E aí é bom até que o mercado imobiliário explora vários modelos de negócio, porque as pessoas vão se encaixando. Antigamente todo mundo tinha que se encaixar num único modelo de negócio imobiliário, que era comprar o seu imóvel, financiamento longo e tal. Hoje tem modelos. Mas por que essas pessoas, e é importante a gente falar disso, talvez não morem no seu imóvel? Alguém que está nos ouvindo pode dizer assim, pô, mas estranho, né? O cara tem imóvel, não vai morar no imóvel. Porque, aí tem outro ponto, a gente está se acostumando, eu vou falar por mim, tá? Eu estou me acostumando com as facilidades que o mercado está me oferecendo. Quando eu vou lá e moro num empreendimento que tem toda uma infraestrutura interessantíssima, que tem lá o mercadinho, que a gente sempre fala, tem o rooftop legal, tem serviço, eu consigo contratar... Quando eu moro neste empreendimento, eu me acostumo a morar nestes lugares que me oferecem uma baita infraestrutura. Os empreendimentos hoje em dia eles são quase um shopping. Uhum. Né? Eu acho que essa é uma das maiores tendências do mercado também. A casa ela é lar, ela é dormitório e ela está virando um shopping. Um ambiente comercial. A casa. Se eu me acostumo disso, eu me acostumo também a gostar deste empreendimento, mas ao mesmo tempo eu olho assim, caramba, a Palma entregou um outro lá que é muito mais legal a infra dele. Eu quero estar lá. Porque eu estou muito acostumado com essas entregas que são além do prédio. A minha avaliação não é mais o prédio para eu dormir e morar a vida inteira nele. É o que eu uso dele. Cara, e eu acho que tem até um outro ponto. Assim, aí olhando para o lado financeiro, fazer um exemplo hipotético aqui, tá? Você é solteiro, você mora num imóvel que te atenda de um quarto, por exemplo. Sim. E sei lá, você paga 5 mil reais de aluguel. Estou dando exemplo hipotético. Mas ao mesmo tempo você tem um imóvel de 3 quartos, que é grande para você, é próprio, só que você aluga ele por 10. Então, ou seja, você está rentabilizando aqui, você está pegando 10 de cá para pagar 5 de cá e está botando 5 no bolso. E com esses 5 você vai comprar um outro imóvel. E está tudo certo você morar de aluguel. Eu acho que isso que falta um pouquinho a cultura, né? E aí por isso que eu falo que é parte muito mais de uma educação financeira ao longo do tempo do que propriamente conceito de morar ou investir no mercado imobiliário. E eu acho que uma dica para os corretores que nos acompanham, incorporadores, se os corretores acompanham, é explorar esses temas, sabe? Uma coisa que eu vejo muito pouco falada no mercado é conversa no mercado.
Conversa tipo a gente tá tendo aqui, ó. Conversa aqui é uma conversa... A gente falou, vocês vão olhar, vários temas diferentes que acontecem naturalmente, mas muitos temas que a gente falou são hipóteses que a gente tá falando aqui. Por isso que eu falei desde o início pra vocês aqui, pessoal, antes de a gente começar a gravar, eu falei, Danilo, o que eu quero aqui nessa conversa, a gente não tem roteiro nenhum, a gente já falou várias vezes, eu Zanotto, a gente nem sabia a primeira pergunta que a gente fez pro Danilo aqui, mas a gente falou, ó, o que a gente quer aqui nessa conversa é explorar o que tu pensa do mercado imobiliário. Porque com certeza te gerou insights para a Palme essa conversa nossa, assim como gerou para mim vários. Falei, caramba, esse é o ponto que dá para gente explorar também aqui. E eu acho que o mercado tá fazendo pouco, não sei, tô achando aqui muito, essas conversas que vão gerar um insight pro corretor, que talvez você tenha nos visto e falando assim, cara, tem um cliente meu que ele mora, de repente, ele tá pensando para comprar, mas ele seria legal se ele comprasse mal para investir e continuar morando. É um insight poder ter uma conversa como essa, né? Toda hipótese gera uma mudança. O mundo foi feito em cima de diversas hipóteses. Desde que elas sejam executadas, né? Também não adianta ficar só conversando também. Então, quando você vai para o campo da ciência é hipótese, começa numa hipótese. Você vai trazer para o imobiliário aqui, você não pode ficar pensando demais sem uma rápida execução. Perfeito. Se você pensa demais e executa de menos, a tua ideia passa e o tempo dela morre. Então, o que eu vi nos últimos 24 anos, dentro do imobiliário, é que muita coisa se foi falada, muita coisa se foi pensada, porém pouca coisa foi executada. Exato. Então, acredito que assim, Danilo, te conhecendo, eu vejo o contrário. Eu acho que vocês têm muito mais execução e não vou dizer pouco planejamento, mas vocês pensam, planejam, executam muito mais rápido. Sim. A esteira de execução da Palme está sendo muito mais rápida. E provavelmente, eu acho que vocês daqui para frente vão executar ainda mais rápido, porque vocês estão aprendendo. E ontem o Danilo falou um negócio muito legal, quando a gente conheceu o Sky, o Danilo falou, cara, isso aqui foi um aprendizado constante para mim. Eu vi tanta coisa que eu estou levando para um outro produto, que eu estou levando para mais Virou benchmark para os outros, né? Legal. Então assim, você percebe que o benchmark também pode estar dentro da companhia com casos de sucesso ou insucesso. E isso vai te ajudar a executar mais rápido. Mas vamos sair do mundo até porque a gente tem que caminhar para o encerramento já aqui, né? Senão a gente vai ficar muitas horas falando. Não, mas a gente vai ficar. Tá. Você quer ir embora? Não, eu não quero que tenha um meet de vendas hoje para acontecer. Às 4h30 da tarde. Você fica tranquilo que o desafio foi dado para mim. O Danilo, ele... Basicamente a agenda dele nos últimos 2 dias se chama J Zanotto. Depois ele vai apanhar em casa, depois tem um monte de coisa para resolver, mas tá tudo certo. Vamos lá. Não, e ainda o desafio foi dado a mim. Estar com ele no palco lá. O senhor vai estar comendo pipoca. Eu vou estar só observando vocês lá. Então, essa é uma outra parte que eu vou conversar depois aqui com ele. Mas vamos sair do campo da filosofia e vamos para o campo de entendimento das cidades, tá, Danilo? Você como arquiteto, acho que você tem uma visão de cidade também, tem que ter ao pensar um produto. Mas, Jota, a gente está falando de várias coisas aqui, um pontinho de muita coisa que você trouxe para essa conversa, eu quero resgatar numa única palavra, que é, Danilo, entendimento de mobilidade urbana. Toda área, ela é importante. Toda área pode ser ou não bem localizada, mas o que as pessoas fazem no entorno é o que é o mais importante hoje. Traz para esse papo aqui a visão da Palme sobre a questão de mobilidade urbana, e principalmente porque o produto que nós vamos apresentar hoje à tarde com o Danilo no Meet tem muito a ver sobre essa coisa da mobilidade urbana, né? Cara, assim, eu vejo que pouco se discute cidade, né? Minha formação é em arquitetura e urbanismo, apesar de eu não ter levado para o lado técnico, né? Eu falo que tem 2 formas de você projetar um empreendimento, de dentro para fora ou de fora para dentro. A Palme hoje, ela projeta de dentro para fora. O que é isso? Eu primeiro penso na planta, para depois pensar na fachada e na localização onde a gente está. Porque eu falo que os clientes, eles moram na planta, eles não moram na fachada. E tem muita gente que projeta de fora para dentro, pensa na fachada para depois desenvolver a planta. Boa. Traduzindo isso para a cidade, é aquela máxima dos 3 L's, né? Que o mercado imobiliário, a gente precisa ter localização, localização e localização. Mas quando eu falo de discutir cidade, eu estava até na ADM recentemente, a gente estava falando sobre isso. Cara, o mercado imobiliário, ele é visto como um mercado que destrói as cidades, porque você pega em 3 terrenos e coloca 100 unidades.
Mas eu acho que está muito além da gente cobrar de autoridades públicas a partir do momento que eu coloco 100 unidades, mas esse cara está pagando IPTU, esse cara está gerando receita para o município. Como que o município pega essa receita e reverte para a cidade? Então o problema para mim não está no incorporador, o problema para mim está no poder público, que a gente sabe que é o Brasil, né? Sim. Então, cara, se a legislação me permite vir aqui e verticalizar, eu tenho que cobrar lá do prefeito que ele pegue essa verticalização e a receita dessa verticalização e converta num parque, numa praça. E aí, por que eu estou falando isso? A gente tem empreendimento que está do lado de uma praça que está acabada. Vocês viram lá ontem. Cara, para a gente revitalizar a praça, tem mais de 2 anos de conversa. Então, assim, peraí, será que de fato é o empreendedor? E aí aqui fica um tom de provocação mesmo. Será que de fato que é o empreendedor imobiliário que não gosta da cidade, que não olha para a cidade, que não... Mas a gente quer revitalizar uma praça. E eu converso isso com vários. A gente quer revitalizar uma praça. Você demora 2 anos para poder aprovar isso dentro da prefeitura. Não faz sentido. Não faz sentido. Tinha que ser coisa de alvará fácil. Sim. Você entrar numa plataforma, aprova a praça, cara, acabou, vai lá e executa. Né? Então eu vejo isso, eu acho que o mercado imobiliário ele não olha para as cidades muito em decorrência do que a gente tem de política pública, legislação e leis. Essa é a minha visão. Mas é uma dificuldade aí perpétua. Tremenda. E perpétua. Você não vai mudar o poder público da noite para o dia. Porque eu acho que para mudar qualquer poder, você tem que mudar a cabeça que faz a gestão do poder. Cultural. É cultural. E aí a gente vai voltar no começo da nossa conversa. Se você, como Palme, tem uma cultura de pensar as cidades, de refazer o modelo, e ter do outro lado um poder público que não pensa como você sempre vai ter atrito na relação. Perfeito. E aí, Jota, talvez pensar muitas coisas que a gente falou aqui, a moradia em si, pensar o desenvolvimento de produto, pensar como que a gente entende relacionamento com o cliente, também passa pelo poder, quem faz a gestão das cidades, dos estados, da federação, também se conectar com essas empresas e dizer assim, cara, eu estou entregando moradia, eu estou entregando segurança, confiança para uma pessoa que está saindo do 0 para o 1, e o que eu posso fazer para que eu possa me vincular a essas empresas incorporadoras e ajudá-las a desenvolver mais as regiões? O Brasil tem uma grande dificuldade em diálogo. Eu acho que o Brasil tem uma grande dificuldade de diálogo. Em 24 anos, Danilo, eu nunca vi, na minha vida de estar nesse mercado, eu nunca vi uma cidade valorizar a entrega de um incorporador de fato. Não tem. Não tem. Mais um desafio. Mais um desafio. Boa. Cara, acho que esse negócio de mobilidade, cidade, o que a gente falou, tá mudando também um pouco desse conceito, né? Acho que agora tem localização e tem endereço também. Que daí vai conectar lá o que a gente falou no início, que é uma coisa é localização, uma rota, outra coisa é um endereço. As pessoas talvez, né, não são todas, mas estão começando, por toda a questão de cultura e tudo mais, a querer endereços. Você acabou de me dar um insight para minha fala de hoje no Meet. Olá. Boa, viu? Nós não escolhemos terreno por localização, nós escolhemos esse terreno por endereço. Pô, maravilha. Bom demais. É diferente pensar nessa parada, né, no endereço, porque quando eu falo que eu moro numa localização, eu dou o nome da rua e pouco importa. Sim. Eu moro na rua tal. Quando eu falo que eu moro no endereço, eu digo o nome do empreendimento ou o nome de uma referência, todo mundo entende. Fala, pô, caramba, o cara mora no... A Palme busca construir endereços. Pra ver, principalmente por esse lançamento agora, que provavelmente vai ser bem icônico, assim, o nome dele eu acho que vai ser o nome que vão dizer pra dizer onde é que tu mora. Acho que esse é um negócio legal, né? Onde é que tu mora? Eu moro na rua tal. Onde é que tu mora? Eu moro no empreendimento. É conhecido. E as pessoas, por toda a questão de conexão, de comunidade, enfim, pelo que eu tô vendo, querem morar em endereços. Isso impacta até mesmo a escolha de um terreno, porque às vezes eu posso escolher o terreno não mais pela localização dele, mas pelo quanto ele vai encaixar eu construir um endereço lá. Complexo essa parada, né? Mas faz sentido. Eu tô falando e pensando ao mesmo tempo, né? Vamos imaginar agora, que a gente está desenvolvendo um empreendimento agora, tá? Vamos desenvolver um empreendimento agora, não depende da localização, a gente só criar um endereço. Você que está ouvindo é só pegar o vídeo de novo que vai ser fácil de entender como a gente vai construir isso. Mas pensando agora, que bate pronto. Por onde começo a... Escolhemos o endereço.
Por onde eu começo? A prancheta começa onde? Começa numa sala de reunião, começa numa conversa, começa num arquiteto pensando. Como eu crio um endereço? Começo pensando em quem vai morar lá. Converso com o corretor, com o imobiliário, com o parceiro, enfim. O terreno já está dentro de casa? Já existe o endereço. Aqui existe a localização, mas não existe o endereço. Não. Era uma oportunidade, pegamos ali um terreno legal, agora preciso criar um endereço lá. Porque o endereço se cria, né? A localização já existe. O endereço eu crio. Eu tô filosófico hoje. Hoje é você. Cara, mas... Pô, Anderson, depois de tirar os cortes aí, ó, tem que tirar esse corte do a localização já existe, o endereço se cria. Bom corte. Mas eu vejo que, assim, grande parte da melhor forma de se criar um endereço, de novo, é dar um passo para trás e ouvir o cliente. O cliente da localização, ele conhece melhor do que nós três o endereço. Uhum. Então, às vezes, eu acho que nós estamos no setor marista aqui, né? Na cabeça do Danilo, a Ricardo Paranhos aqui é o endereço. Mas, às vezes, na cabeça do cliente que mora nessa localização, a Ricardo Paranhos não é o endereço. Para mim, é ouvir o cliente através de pesquisas antes mesmo de se desenvolver o produto. Antes de pensar em qualquer linha do produto, qualquer planta. Eu enxergo por aí. Não estou dizendo que a gente faz isso todas as vezes. Mas Mas para mim é o melhor caminho. É que as cidades elas foram construídas com denominações. Você mora em qual avenida? Moro na avenida... você mora bem. Você mora em... moro em... Não, olha, você não está tão bem. E assim você criou as cidades periféricas, né? Porque nas periferias... Tu vai abrindo. Você vai abrindo a camada de cebola aqui, você vai tendo diversas localizações para diversos públicos que... Para o cara que está comprando, vamos imaginar, um produto econômico, morar na Ricardo Paranhos não faça sentido para ele, mas morar na quadra, não sei das quantas ali, faz sentido porque tem tudo que ele precisa. E ali você criou um endereço para o cara, né? O problema foi como as cidades foram criadas, de alguma forma. Se deu nome para ruas, se deu muito crédito para um determinado arruamento e fez daquilo o lugar ideal para se viver. Aqui é uma prova disso. Aqui onde a gente está gravando, aqui para quem que eu acho que é meio natural do ser humano isso. Aconteceu lá nas cavernas, tinha uma caverna que era mais legal, era mais valorizada que a outra e isso é meio, acho que é meio do ser humano essa parada. Caverna, Jota. Aqui, pariu. Caverna, Jota. Não tem como... Na era da pedra e do fogo. Não tem como mudar isso porque isso é do ser humano, eu acho. Se tu pegar e limpar tudo o terreno de novo e falar assim, agora vamos começar do zero, mais social... Alguém vai fazer um negócio legal de um lado e esse lado vai ser o lado mais valorizado. É inevitável. Acho por essa questão do ser humano tá sempre conquistando, né? É um conquistador. A gente tem que começar a pensar que mercado imobiliário agora é desenvolvimento de endereços, não de localização. Isso. É isso aí. Eu não sou arquiteto, urbanista como você, Danilo, mas eu tenho uma visão de, assim, se existe um vetor de crescimento, se existe um lado da cidade que pode crescer e que pode se valorizar, o que eu levo para lá? Né? Como é que eu penso o desenvolvimento desse lugar? Porque desenvolver um endereço é diferente, né, só pensar na localização, porque daí esse problema que não tem o que fazer, que é o problema público, ele não vai ser resolvido, mas porque eu acho que minimizado, né? Porque construir um endereço nessa concepção toda que a gente está criando juntos aqui, super conectados com isso, é eu entregar mais do que só o prédio. E aí eu vou entregar uma infra... Não infra, eu tô falando do prédio, mas... Uma conexão com o entorno. Uma conexão com o entorno, uma faixa ativa, qualquer coisa que seja interessante para que combine com quem vai morar lá. E aí que você falou de pesquisar antes, conversar com o cliente antes, aí vai conectar ao que a gente já falou aqui, que é o CRM que vocês têm com todas as informações, todos os dados, todos os cruzamentos, para poder ser assertivo. Cara, né? Que papo animal, hein? Isso aqui vai dar muito recorte. Eu já tô viajando aqui, assim. A gente foi de A a Z, passou o alfabeto todo, voltou de novo, a gente tá voltando. Sabe o que nós fizemos nessa conversa aqui de quase 2 horas? Nós fomos além do tijolo. Perfeito. Nós saímos do objeto fim para ir pro conceito fim. Para quebrar o processo e discutir formas e meios. Por isso que eu volto a dizer, Danilo, e já aqui, né, dando o encerramento aqui dessa conversa, por isso que eu volto a dizer assim, que ter mais pessoas como você perto da gente e traduzindo muito do que está dentro da sua cabeça para todo mundo que nos ouve, essa é a geração de valor que a gente precisa para o mercado.
Então, Danilo, não é, você sempre foi, como eu disse lá atrás, você sempre foi e vai ser a minha referência em muita coisa. Gosto muito das conversas que a gente tem, seja uma conversa como essa, seja quando a gente está numa mesa de almoço, quando a gente está nos nossos ambientes de amizade, livres, assim, porque sempre sai alguma coisa que interessa não só para você, para mim, mas para muita pessoa. Perfeito. Muita gente que está ouvindo a gente aqui. E Jota, fomos além do tijolo com o Danilo, trouxemos uma cabeça aberta para inovação, que se preocupa com o relacionamento com o cliente e que enxerga que no final do dia não é só empilhar tijolo, areia e cimento. Como você proporciona uma experiência satisfatória para quem está comprando o produto fim, que é o teu empreendimento, né, Danilo? Porra. Cara, putz, sabe quando a conversa é boa? É quando duas coisas acontecem, pra mim, quando as conversas que a gente tem no Prop Talks. Ou quando eu penso que ela poderia durar muito tempo, naturalmente. Tipo assim, pô, se a gente tivesse de boa, sabe que tá assim, tá de férias, tá de boa? Essa é a conversa que tu vai fazer um churrasco, continua na conversa, né? Ela só vai mudar o cenário. Então isso pra mim é uma dica de uma conversa boa. E o segundo é quando eu fico pensando assim, nas coisas que já foram faladas, eu pensando, pô, eu não anotei essa parada. Porque isso vai puxar um outro gancho, outra conexão, outra coisa que eu falo. Depois a gente vai ter que ouvir. A gente escuta, né, os nossos episódios para poder anotar e puxar gancho. Tem muita coisa que a gente falou aqui que vai gerar setinha para um lado, para outro. Cara, a gente já tinha feito isso ontem, a gente passou o dia juntos ontem. Vocês vão, né, o episódio 1 que é a gente conversando no carro, indo visitar o empreendimento. A gente já conversou outras vezes em outros lugares, a gente sabia que a conversa ia ser muito boa. E é muito legal que quando a gente conversa com pessoas que têm repertório, que sabem, né, o que estão fazendo, que estudam, isso acontece, né? A gente consegue conversar várias vezes de coisas diferentes, coisas iguais, mas de forma diferente. E a gente vai indo além do tijolo aqui. Danilo, obrigado pela essa presença e aula conosco aqui, cara. Foi muito legal essa conversa. Cara, ó, eu vou até fazer um convite aqui. Vamos continuar o bate-papo no Araguaia. Lá em casa. E é bom que quando tá gravado assim é ótimo, porque fica registrado. Ó, e se quiser, 7 de setembro é uma boa data. Ainda tem praia, a gente faz um churrasquinho na praia. E faz um segundo papo aqui. Faz um segundo papo. Mas eu que agradeço, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar com vocês. Vamos junto aí desbravar esse mercado e é isso. Danilão. E Jota, só lembrando que estamos em Goiânia e tem na próxima semana mais um Além do Tijolo com um destino novo para nós aqui. E quem é? A gente vai pegar a mala e vai seguir o Brasil inteiro aí, viu? Vamos seguir o Brasil inteiro. E passamos João Pessoa, Goiânia. Qual será o próximo destino desse Além do Tijolo? Tem que acompanhar aí, tá? É isso aí. Tem que acompanhar. Danilo, últimas considerações para quem está nos ouvindo aqui. O incorporador que está nos ouvindo, que pensou assim, cara, esses malucos falam um monte de coisa doida, mas eu também quero ir além do tijolo. Precisa dar uma dica para quem está nos ouvindo, um incorporador, corretor, enfim, que precisa ir além do tijolo. Se relacione. Caramba. É isso. Se relacione. Você viu o que a gente está fazendo aqui? Exatamente. Né? Deixou bola para o Araguaia? Tu viu que teve convite aqui? Tá gravado. Eu vi as fotos já da casa dele lá. Vai virar, já tem o Além do Tijolo, lá vai ser Além da Areia. Além da areia, fechou. Gente, não deixe de curtir e compartilhar esse conteúdo. Compartilhe com um incorporador, com, enfim, qualquer profissional do mercado imobiliário, porque com certeza tem muitos insights aqui, muito legal. Curta aqui o nosso podcast também, nessas conversas, né? Conversas que constroem, que vão além do tijolo. É bom que a gente pode misturar os nomes dos nossos programas aqui, que fica bacana. Sabe o que a gente tá falando. Segue o Prop Talk, segue o Zanotto, segue o Jota, segue o Danilo, segue a Palme. @Grupo Palme. E o seu arroba? Puta, aí é difícil por causa do meu sobrenome, né? Mas @DAN de Danilo Palmerston. A gente bota aqui na legenda aqui, né? Undershow. Até a próxima, pessoal. Valeu. Até a próxima, Além do Tijolo. Valeu, Um abraço. Obrigado.